Olá, caras alunas e alunos. Bem-vindos à nossa aula sobre a colonização da América do Norte. Essa aula tem como objetivo mostrar para vocês o palco em que a Revolução Americana se desenrolou a partir da segunda metade do século XVIII. Vamos revisitar a fundação das 13 colônias, que mais tarde se tornariam os Estados Unidos da América. Veremos também alguns aspectos gerais da economia e da geografia das colônias a partir da sua fundação, e por fim veremos como se desenvolveram as relações das diferentes colônias entre si e com a Inglaterra, as relações entre os colonos e os povos originários da América do Norte, que são as tribos e nações indígenas que lá habitavam antes da chegada dos europeus, e as relações entre esses colonos e as primeiras pessoas negras escravizadas trazidas ao território estadunidense. Bueno, a história da América do Norte naturalmente deve começar na Inglaterra. Os primeiros habitantes não originários dos Estados Unidos, depois dos britânicos que firmaram assentamento no território estadunidense a partir da sua descoberta, foram puritanos britânicos dissidentes, que fugiam da perseguição religiosa e da marginalidade urbana emergentes na sua terra natal. O puritanismo é uma concepção protestante da fé cristã, desenvolvida na Inglaterra a partir do calvinismo, que buscava purificar a liturgia da Igreja Anglicana, eliminando alguns elementos ritualísticos nela remanescentes da Igreja Católica. As novas práticas dos puritanos, em contrariedade aos mandamentos da Igreja Anglicana, geraram a perseguição deles dentro da Inglaterra, o que fez com que alguns considerassem buscar refúgio fora do país. Além disso, as políticas de cercamento dos latifúndios na Inglaterra, para fins de demarcação das propriedades da aristocracia britânica, dificultou a agricultura de subsistência e gerou uma diáspora camponesa para os centros urbanos. Isso resultou numa situação de marginalidade para muitas pessoas desse estrato social, que também passaram a considerar uma mudança de local como solução. Um grupo de puritanos britânicos primeiro migrou para a Holanda, onde eles viveram por cerca de uma década, mas não se adaptaram bem a uma língua tão diferente da sua. Esses puritanos começaram a considerar ir para a colônia britânica da América do Norte, aplicando para o assentamento permanente de Jamestown, na Virgínia, em 1617. Após receberem a permissão da coroa, em 1620, esse grupo de 100 puritanos britânicos entrou a bordo do navio Mayflower e partiu para o Novo Mundo, em direção a Jamestown, mas uma mudança no curso dos ventos alterou seu rumo, empurrando o navio para o Cabo Cod, em Massachusetts. Eles acabaram resolvendo ficar por lá e fundaram a colônia de Plymouth. Esses 100 puritanos são denominados popularmente na história dos Estados Unidos como os peregrinos. Os primeiros anos do Novo Mundo foram muito complicados para os colonos de Plymouth, que não se habituaram ao território e tinham dificuldades para cultivar alimentos naquele solo. Mas, com a ajuda de tribos indígenas amigáveis do local, eles aprenderam a sobreviver, estabeleceram os perímetros da colônia e trouxeram seus descendentes. Entre 1628 e 1642, mais de 20 mil puritanos britânicos abandonaram a Inglaterra em direção ao Novo Mundo. Pois bem, vamos falar agora sobre alguns aspectos geográficos e econômicos da vida na colônia britânica. As 13 colônias podem ser divididas, para fins de estudo, em 3 grandes regiões: a Nova Inglaterra, a região central e a região sul. No que diz respeito às fronteiras do território estadunidense, ao norte da Nova Inglaterra estava o Canadá, que na época pertencia à França, e ao sul da Geórgia, a última colônia da região sul, estava a Flórida, que na época pertencia à Espanha. Cada uma das regiões das 13 colônias foi colonizada numa época diferente, por motivos diferentes e habitantes diferentes, e não só britânicos. Um dos grandes desafios e, consequentemente, um dos grandes feitos da Revolução Americana foi ter sido capaz de mobilizar colonos que viviam vidas tão distintas uns dos outros em prol da mesma causa. Importante ressaltar também que diferenças na condição do solo entre as regiões levaram à predominância de diferentes atividades econômicas em cada uma. Principalmente comércio na Nova Inglaterra, um misto de comércio e agricultura na região central e principalmente agricultura na região sul. Vamos ver com mais detalhes agora a história e algumas características das regiões coloniais dos Estados Unidos, nos atendo aos elementos mais importantes apenas. Ao lado, vocês podem ver um mapa das 13 colônias, repartido em 3 partes. O número 1 indica a região da Nova Inglaterra. Essa região era composta por 4 colônias.
Massachusetts, Nova Hampshire, Rhode Island e Connecticut. Na época, o Maine, que vocês podem ver nomeado no mapa, fazia parte de Massachusetts, e Vermont, que também está indicado, fazia parte de Nova York. A atividade econômica predominante na Nova Inglaterra era o comércio. O terreno dessa região era acidentado e não propício para a agricultura de largas plantações que havia na região sul. A agricultura na Nova Inglaterra se limitava, portanto, ao plantio de subsistência em pequenos latifúndios. As cidades da costa do Atlântico estabeleceram relações comerciais com a Inglaterra, vendendo peixe, madeira e peles para a metrópole. Boston, em Massachusetts, fundada em 1630, virou um dos principais centros comerciais das 13 colônias, porque as cidades e vilarejos vizinhos remetiam seus produtos para ela para que mais tarde eles fossem transportados para a Inglaterra. Inicialmente na Nova Inglaterra, e principalmente em Massachusetts, os colonos estabeleceram comunidades puritanas quase teocráticas, encabeçadas por líderes de igreja que buscavam colocar em prática crenças que haviam sido sufocadas na Inglaterra. Esses líderes acreditavam que o Novo Mundo poderia servir como um laboratório para a aplicação dessas ideias e crenças posteriormente na Inglaterra, o que não foi possível dada a restauração. Isso chegou a um ponto que as colônias de Connecticut e Rhode Island foram fundadas, posteriormente a Massachusetts, porque alguns colonos buscavam um local onde houvesse maior liberdade religiosa. A ironia dessa prática pode ter ficado evidente para vocês. Dissidentes religiosos que fugiram da sua terra natal, em parte por causa da intolerância, agora reproduziam o mesmo comportamento num contexto distinto. Há também muitas conexões entre os homens que fundaram Connecticut e a Nova Inglaterra e os homens por trás da revolta do parlamento contra o rei Carlos I. Como eu tinha mencionado, o movimento puritano britânico está na base da fundação dos Estados Unidos. Membros desse mesmo movimento, como o Conde de Warwick e o Visconde Saicele, foram alguns dos primeiros mandatários da colônia de Connecticut, e também fizeram parte da Revolução Puritana, ocorrida durante a Primeira Guerra Civil Inglesa entre 1642 e 1646. Por fim, falemos de Rhode Island. Ela era a menor colônia e ainda é o menor estado dos Estados Unidos. Ela foi fundada em 1636 por Roger Williams e outros homens que, como eu havia dito, buscavam um pouco mais de liberdade religiosa do que permitia Massachusetts. Esses homens eram pensadores livres teimosos, que não se encaixavam em nenhum outro lugar, e isso foi refletido na história da colônia. Ela foi uma colônia difícil de convencer da utilidade dos acordos de não importação de produtos britânicos durante a Revolução Americana. Foi a primeira colônia a declarar sua independência da Inglaterra e a última a ratificar a Constituição da Filadélfia. Nós veremos mais tarde no curso. Vamos falar agora da região central, indicada pelo número 2 no mapa ao lado. A região central era composta por 4 colônias: Nova York, Pensilvânia, Nova Jersey e Delaware. Tanto o comércio quanto a agricultura eram atividades econômicas desenvolvidas na região. A qualidade do solo era melhor que a da Nova Inglaterra, então a fronteira oeste era habitada por pequenos agricultores e a costa leste habitada por comerciantes, que operavam a partir de Nova York e da Filadélfia. Esses dois grupos muitas vezes entraram em disputa nas questões da administração da colônia, com os comerciantes do leste frequentemente prevalecendo sobre os pequenos agricultores do oeste. A primeira colônia da região, Nova York, foi originalmente colonizada por holandeses, em 1613, que construíram fortes sobre o rio Hudson para comercializar peles com as tribos indígenas dos arredores, dando ao assentamento o nome de Nova Holanda. Mas a ocupação holandesa na América do Norte sempre foi um pouco precária, e depois de uma série de conflitos com a Inglaterra, eles acabaram devolvendo o controle da terra aos britânicos em 1674. Dois fatos curiosos. O primeiro é que os holandeses devolveram o controle da Nova Holanda em troca da posse do Suriname, nosso vizinho aqui da América do Sul. O segundo é que os britânicos renomearam de York, a Nova Holanda, em homenagem ao rei Jaime II, Duque de York. E para finalizar, a cidade de Nova York, que é a capital da colônia, era um dos grandes centros comerciais da região central. E o resto da colônia, por outro lado, era governado por latifundiários que exerciam domínio legal sobre os pequenos proprietários
e servos contratados ocupantes das terras. A segunda colônia da região central, Nova Jersey, foi originalmente colonizada por suecos, em 1638, que chamaram um assentamento de Nova Suécia. E vocês podem ver que isso era meio que uma moda na época. O assentamento foi absorvido pelos holandeses em 1655, que posteriormente, em 1674, transferiram o controle dele, juntamente com o de Nova York, para os britânicos. O território foi então presenteado ao irmão do rei da Inglaterra, que tornou ele uma colônia de proprietários. No fim das contas, Nova Jersey acabou virando palco de disputas entre os primeiros colonos, pequenos proprietários que queriam manter a titularidade originária das suas terras, adquirida por eles durante a ocupação dos suecos e dos holandeses, e a aristocracia britânica, que esperava poder comprar as terras agora que o controle tinha voltado para as mãos da coroa. Finalmente temos a Pensilvânia. O território da colônia foi dado em pagamento pelo rei Carlos II da família Penn, daí que vem o nome, em 1681, e virou uma colônia de proprietários. William Penn era um Quaker, um movimento protestante da fé cristã conhecido por pregar simplicidade e pacifismo. Esses princípios foram aplicados na colônia, o que resultou numa relação mais amigável entre os seus habitantes e os povos indígenas locais. Contudo, isso mudou com a chegada dos colonos luteranos da Alemanha, que tiveram que lidar com múltiplos ataques de tribos indígenas na fronteira oeste da colônia no passado. A diferença entre a liderança Quaker e os demais colonos no tratamento dos povos nativos gerou um atrito político e resultou nos Quakers admitindo que os princípios da sua prática não eram adequados à dura atividade do governo. Por último, a Pensilvânia tem como capital a Filadélfia, que antes da Revolução Americana era a maior e mais cosmopolita cidade da América do Norte, com pouco mais de 30 mil habitantes, graças, em parte, ao seu cidadão mais famoso, o pai fundador Benjamin Franklin. Enfim, temos a região Sul, que vivia sob uma estrutura econômica e social muito particular e diferente das demais regiões. A região Sul era composta de 5 colônias: Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. A atividade econômica predominante na região Sul era a agricultura, em função do seu solo fértil. O Sul era uma aplicação perfeita do sistema de plantation. Monocultura, no caso de tabaco, em vastas propriedades, trabalhada por mão de obra escravizada e destinada à venda no mercado europeu. O plantio de tabaco, dessa maneira, era denominado cash crop, que pode ser livremente traduzido como colheita de dinheiro, porque era absolutamente focado no cultivo de um gênero lucrativo para exportação. A predominância do sistema de plantation como atividade econômica do Sul fez com que a região ficasse muito dependente da mão de obra escravizada, algo que terá repercussões muito importantes adiante na história da Guerra Civil Americana. O Sul não possuía grandes cidades, como Boston, Nova York e Filadélfia, porque era recortado por muitos canais fluviais profundos e navegáveis, como os do rio Mississippi, que permitiam aos latifundiários que construíssem cais em suas próprias terras, não dependendo do escoamento de suas mercadorias para grandes centros urbanos a fim de que fossem exportadas. O único grande centro urbano do Sul era Charleston, na Carolina do Sul. Até a Revolução, a maior, mais antiga, mais rica e mais populosa colônia dos Estados Unidos era a Virgínia. Foi o local do primeiro assentamento britânico na América do Norte, Jamestown, fundado em 1607. A economia da colônia estava centrada em torno do cultivo de tabaco, como a maioria das colônias da região sul. Ainda, a Virgínia foi a colônia que reproduzia mais perfeitamente a estrutura socioeconômica da Inglaterra. Era controlada politicamente por cerca de 100 famílias latifundiárias que governavam uma população de pequenos proprietários de terra endividados, servos contratados e pessoas negras escravizadas. Foi a única colônia onde a Igreja Anglicana conseguiu realmente se enraizar e os membros das famílias dominantes da Virgínia acreditavam ser dotados dos mesmos direitos dos cidadãos britânicos donos de terra. Um último detalhe importante: toda a população da colônia da Virgínia, dos pequenos proprietários aos grandes latifundiários,
estava habituada a pedir empréstimos à Inglaterra e, de uma forma ou outra, se encontrava em dívida com a metrópole. E esse é um fato que gerou uma tensão importante para a Revolução que viria mais tarde. A última colônia que nós vamos estudar também foi a última a ser estabelecida no período colonial. A Geórgia, fundada em 1733 por James Oglethorpe e um grupo de utópicos benevolentes britânicos, que imaginavam que ela poderia servir para reabilitar as pessoas miseráveis da Inglaterra. Durante muito tempo, esses utópicos dificultaram a vida na colônia, porque esperavam que a ocupação seguisse seus planos meticulosamente elaborados antes da colonização, que detalhavam como a terra deveria ser alocada, o que deveria ser plantado, importado e exportado, mas que não se mostraram convenientes à realidade da vida na Geórgia. À beira da falência total, muitos dos habitantes pobres da colônia acabaram migrando para as Carolinas, e os utópicos desistiram dos seus planos e devolveram o controle da colônia à coroa em 1752. O tópico final da nossa aula diz respeito às múltiplas relações estabelecidas pelos europeus durante o período colonial. As relações entre as colônias e a relação destas com a Inglaterra, a relação dos colonos com os povos originários do território estadunidense e a relação dos colonos com as pessoas negras escravizadas trazidas à força por eles para a América do Norte. Quanto à primeira, as colônias eram entidades decididamente separadas umas das outras e disputavam constantemente por território, limites fronteiriços e acesso a recursos. O que unia elas era o seu vínculo com a Inglaterra, e o que elas tinham de semelhante entre si, dada a distância e o desinteresse inicial da metrópole na vida dos colonos, era a sua autonomia política local. Todas as colônias possuíam alguma forma de assembleia central, responsável pela administração dos recursos, a aplicação da justiça e a tributação dos habitantes. A negligência britânica foi uma causa muito importante da Revolução Americana, porque quando a Inglaterra passa a ter interesse na vida dos colonos e a tributar suas atividades econômicas, os colonos logo encaram essa nova política como uma demonstração de tirania da metrópole. Veremos mais sobre isso na próxima aula. Quanto às relações dos colonos com os povos originários, uma dúzia de diferentes tribos e reinados indígenas ocupavam o território americano antes da chegada dos peregrinos, cada uma com a sua própria história e organização. O que elas tinham em comum era a maneira como a sua relação com os europeus costumava se desenrolar. Os primeiros colonos europeus chegavam em pequenos grupos, tinham dificuldades de se adaptar à nova terra e passavam fome, e então entravam em contato e trocavam artigos comerciais com as tribos indígenas por comida. Com o tempo, veio a adaptação dos colonos e a subsequente chegada de seus semelhantes. O aumento da população europeia passou a gerar disputas por terras e recursos com os povos originários, que muitas vezes terminavam em combates e massacres de ambos os lados. No entanto, o incremento populacional, o poder de fogo dos europeus e as doenças que eles trouxeram logo deram vantagem para eles nas disputas, o que forçou as tribos indígenas a migrarem de seu território ancestral para o oeste do país. Esse episódio se popularizou na história da ocupação da América do Norte como Trail of Tears, Caminho das Lágrimas. Posteriormente, pela metade do século XVIII, as populações indígenas conseguiram, durante algum tempo, manter sua autonomia no oeste, muitas vezes se relacionando com ingleses e franceses, com quem comerciavam peles, como forma de se protegerem em relação aos colonos americanos. Enquanto houvesse uma disputa entre dois poderes colonizadores na América do Norte, no lugar do domínio de um só, os povos indígenas mantiveram a esperança de sobrevivência das suas nações e manutenção da sua autonomia. Isso levou as populações indígenas a lutarem ao lado dos franceses na Guerra Franco-Indígena, que estudaremos na próxima aula, e do lado dos ingleses na Revolução Americana. O medo deles era ter que dividir somente com os norte-americanos o território do país, dado que a sua história em comum demonstrava que os colonos costumavam buscar cada vez mais terras e que eles não tinham nenhuma reserva moral ou senso de obrigação política em relação aos índios nas suas disputas por território. Por fim,
Quanto às relações dos colonos com as pessoas negras escravizadas. As primeiras 19 pessoas negras escravizadas aportaram na Virgínia junto dos britânicos em 1619. Durante o século XVII, em sua maior parte, eles eram empregados como força de trabalho suplementar à dos servos contratados, e em menor quantidade, dada a baixa expectativa de vida da força de trabalho durante o começo da colonização. Porque era mais barato pagar por 7 anos de trabalho servil do que por uma vida de trabalho escravizado, tendo que a expectativa de vida da força de trabalho era de 3 anos de qualquer forma. Com o tempo e o aumento da expectativa de vida, a aquisição de pessoas negras escravizadas passou a se mostrar mais interessante para os donos de latifúndio do que as dos servos contratados, que, ao fim de seu período de servidão, passavam a exigir terras e direitos políticos. Então, durante o século XVIII, pessoas negras escravizadas passaram a ser comercializadas em maior quantidade, especialmente para a América do Norte. 400.000 pessoas negras escravizadas viviam nos Estados Unidos durante a Revolução, a maioria nas colônias do sul do país. É importante frisar aqui que todos os líderes sulistas da Revolução Americana eram donos de escravo, incluindo pelo menos 3 dos pais fundadores, Thomas Jefferson, James Madison e George Washington. Esse é um fato inconciliável com o espírito de liberdade e igualdade da Revolução Americana, que manchou para sempre a história da fundação dos Estados Unidos. Pessoal, por hora é isso. Em breve vou postar as nossas próximas 2 aulas, que vão ser sobre a Revolução Americana. Até lá, eu agradeço pela atenção de vocês, desejo muita saúde e até a próxima.